pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um Banco de Dados, programa onde a gente esmiuça regras sobre algumas expansões, a gente fala sobre estratégias e também a gente apresenta para vocês algumas regras que não são bem do jogo principal e aí a gente traz para ensinar para vocês expansões que saíram, seja de jogos colecionáveis ou também de jogos de card games normais, como por exemplo o PEG 6, que a gente falou com vocês sobre as regras deste jogo, muito legal que a PP Games trouxe. Você pode ver no izinho aqui o vídeo do Sala de Jogos que eu falo das regras dessa edição de aniversário de 25 anos, que não só traz o jogo original, como também variantes e cartas novas, muito especiais essas cartas, então dê uma olhada lá. E agora, para quem adquiriu esse jogo e veio com brindes, que veio com as expansões que foram criadas durante esse tempo daqui para cá, né? Esses 25 anos, você vai saber como se joga o PEG 6 Coringas, o PEG 6 Plus e o PEG 6 Maleta. Então, pessoal, fica aí no vídeo para poder saber como se joga essas três expansões, beleza? Por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos esse vídeo, porque nos ajuda e ajuda a gente a te ajudar a continuar vendo vídeos legais e sabendo mais sobre jogos de tabuleiro, tá bom? E jogos de cartas. Nessa expansão de 2 a 7 jogadores, os jogadores agora querem pontos. As cabeças de bois valem pontos positivos. Então vence o jogo quem terminar a partida com mais cabeças de boi. Então você vai para a preparação embaralhar todas as 104 cartas. Distribuir, criar as 4 fileiras, 37, 34, 2 e 66. Após isso, você vai pegar as 7 cartas de número 0 e vai embaralhar no monte. Você está tentando juntar cartas de boi, ou você está tentando juntar cartas e cabeças de boi. Após embaralhar, você vai entregar 15 cartas para cada jogador. As cartas restantes são colocadas de lado. O jogo segue com algumas regras mantidas, como a regra de posicionamento, ordem crescente. A diferença agora é que o jogo termina quando todos tiverem tido uma quantidade de rodadas igual à quantidade de jogadores. Além disso, quando eles vão escolher as cartas, eles podem escolher duas cartas, uma ou duas cartas para colocar. Sim, se isso não for colocado de forma igual, vai haver um momento que alguém vai terminar primeiro a quantidade de cartas da mão. Então o que acontece nas rodadas seguintes, nos turnos seguintes, é ele ficar esperando os outros fazerem os seus turnos. E vai haver momentos que uma pessoa talvez ainda esteja com cartas na mão e ela vai colocando sozinha essas cartas. Então vamos mostrar um turno para vocês verem como funciona. Esse jogador aqui vai colocar essa e essa. Lógico que existem estratégias que você pode fazer, já que as regras mudaram, mas eu só estou colocando aqui como exemplo. Esse só botou uma, esse botou duas e esse colocou uma. E aí vamos revelar. Você revela 49, 74, 5, 68, 62 e 101. Mais uma vez, ela segue as regras de colocação. Então, quem começa agora é o de menor número. Então, normal. Depois dele vai vir o 49. O 49 vai vir para cá. Depois, o 68 vem para cá. O 72 para cá. O 74 e o 101. Por pouco esse cara não consegue essa fileira. E aí vocês podem pensar, se eu tivesse colocado uma carta de número 1, isso quer dizer que eu posso escolher essa fileira aqui? Depende. Se você botar uma carta de número 1 e, por exemplo, estiver com 4 cartas, essa carta... Vou mostrar aqui, vamos fingir que esse cara botou essa aqui no começo, certo? E ela tá desse jeito. Pronto. Se não tivesse esse 101, ele iria escolher essa aqui porque tem mais cabeça de boi, correto? Aí ele, vou pegar essa fileira. Não, não vai não. Por quê?
Porque nas novas regras você apenas coloca no final da fileira de maior número. Não é que você vai escolher uma fileira, tipo assim, ficou esse aqui, número mais baixo, todo mundo vê qual é a fileira que tem o maior número no final dela. Aí no caso é essa aqui, então ela vai pro final dessa fileira, certo? A única exceção, o que faz você pegar desse jeito a carta é se tivesse realmente assim. Ele jogou 2, ele vai botar a carta onde tem no final de uma fileira a carta de maior número. 101, então ele vai pra cá. Então ele vai pegar essa aqui, essas cartas pra ele. Porque ela foi a carta de número 6. Então ele pegou em 6 mesmo, certo? Essas cartas, como no jogo normal, vai ficar na frente de você, só que viradas para cima, e você não vai usar essas cartas. E elas vão contar como pontos positivos para você no final do jogo. E aí você pergunta, para que servem as cartas 0? Então eu vou mostrar para vocês. Os caras vão jogar de novo. Vou botar esse. Vou botar esse. Vou botar esse. E vou botar esse e esse. Pronto. Aí você revela 84, 81 e 30, 21, 0 e 83. Pronto. Nessa sequência aqui, quem botaria a primeira carta seria o de número 21, porque é a menor que tem. Só que quando você adiciona o 0 a uma carta que você jogou, esse cara vai jogar primeiro, independente da posição, certo? Do número que ele está fazendo. Então ele colocaria primeiro que os outros jogadores. Após posicionar essa carta vai para sua pilha de pontuação positiva. Então ela também conta como um ponto. Se outra pessoa tivesse colocado 0, cadê um aqui faria diferença? Enfim, se esse aqui tivesse colocado 0 para o 84 dele, e ele achava que, eu sou 84, mas vou colocar primeiro. Não, quando tem duas pessoas com 0, você vê a questão da ordem, segue as regras da ordem. Então, no caso aqui, primeiro ele coloca, depois ele, aí depois é que vai vir o 21, 30 e 81, certo? Se por acaso a pessoa colocou o 0 sozinho, então ela imediatamente coloca aquele 0 na sua pilha. Às vezes ela faz isso só para ganhar um ponto, ou quando o negócio está muito ruim para você conseguir uma fileira. Então você prefere não colocar carta nenhuma, esperar um pouquinho, pular um turno para ver um melhor momento para colocar a sexta carta. Existe a variante do jogo onde as cartas 0 são distribuídas igualmente no começo do jogo. Para 2 a 3 jogadores, cada jogador recebe 2 cartas 0. Para 4 a 7 jogadores, cada jogador recebe uma carta 0. As cartas 0 restantes que não foram adquiridas dessa forma são embaralhadas no monte e depois é entregue 15 cartas numeradas para cada jogador. Lembrando que essas cartas são embaralhadas no monte depois que forem escolhidas as 4 cartas, foram puxadas 4 cartas que serão as 4 fileiras. Existe a variante com pontos negativos, jogando normal o jogo da forma original, cria-se as 4 fileiras com uma carta em cada, e aí você embaralha as cartas de 0 em toda no monte. E aí você distribui 15 cartas para cada jogador. O 0, quando você pega ele vai para o seu monte, mas ele não dá ponto negativo, já que ele não tem cabeça de boi. E aí ela segue a regra normal dela, que quando você adiciona o 0 a uma carta que você colocou, aquela carta você pode colocar primeiro que todo mundo, a não ser que tenha outra pessoa que colocou 0 e você segue a ordem crescente. Lembrando que segue as regras da expansão, que você pode colocar uma ou 2 cartas na sua vez de colocar cartas. Ao final da partida, quem tiver a menor quantidade de pontos negativos, vence. Existe também a variante simplificada do PEG em 6 na expansão o PEG em 6 Plus. Você vai embaralhar 104 cartas, fazer as 4 fileiras e aí acrescentar os zeros no monte, embaralhar e distribuir 12 cartas para cada jogador. E aí os jogadores vão seguir a ordem do jogador mais novo e é um de cada vez, por isso que é a simplificada, né? Um de cada vez, um jogador vai baixar uma carta virada para cima e aí essa carta vai ser posicionada seguindo as regras normais do jogo. Depois é o jogador à esquerda do jogador mais novo
todo mundo vai colocando e assim sucessivamente. E aí a rodada termina quando todo mundo colocar suas cartas. É mais uma vez um jogo onde você tem que evitar os pontos negativos, e o 0 nesse jogo serve como uma forma de você passar. Quando você corre o risco de pegar uma fileira, você pode jogar o 0 e passar a vez para o próximo jogador. O jogador próximo é que vai ter que colocar uma carta, certo? E aí a carta é posicionada normalmente. E o 0 vai para o seu monte, mas não lhe dá pontos negativos. Quando todas as cartas forem baixadas, cada jogador soma seus pontos negativos. Ganha o jogador com a menor quantidade de pontos negativos. Uma nova partida é sempre iniciada pelo jogador com maior quantidade de pontos negativos, se vocês antes tiverem decidido que vão ser X rodadas. E aí, como a nova rodada começa, embaralhando tudo novamente, vocês vão começar pelo jogador que está com mais pontos negativos na tabelinha de vocês de pontos. E assim que você joga, pega em 6 Plus, a expansão criada em 2005, se eu não me engano. Foi, porque o povo estava querendo jogar com pontos positivos, porque eles não estavam achando tão interessante fugir de pontos negativos. Whatever. A expansão Pega em 6 Coringas funciona da seguinte forma: você vai embaralhar normalmente as cartas, e aí vai pegar 4 cartas para formar as 4 fileiras. Ok? E aí você vai pegar as cartas Coringas. As cartas Coringas possuem valores de 0.0 até 0.9. E como é que isso vai funcionar? Você vai embaralhar essas cartas e vai entregar uma virada para baixo para cada jogador daquela partida. Então vou dar 1, 2, 3, 4. Sempre jogando como se fosse 4 jogadores. E aí a gente pega as restantes e vai embaralhar no monte. E aí você vai distribuir normalmente 10 cartas para cada jogador. Então os jogadores vão ficar com um total de 11 cartas na mão. As regras continuam as mesmas: voando carta e fugindo dos pontos negativos. As cartas não utilizadas saem da partida, e aí a gente vai pegar novamente, cada um pega suas cartas, e na partida começa com todo mundo escolhendo uma carta e colocando essa carta. Dessa vez eles só colocam uma carta. Então cada um escolhe uma carta e aí revela. Pronto. O que significa? Os Coringas, eles naturalmente são as cartas de menor valor. Então eles vão sempre jogar primeiro. Só que eles não são do estilo de substituir uma fileira porque é menor do que aquela fileira. Eles são uma carta onde ele vai deixar 86.5, por exemplo. Ou então 16.5, ou então 15.5, ou 52.5, ok? Então ele coloca aqui 86.5. Depois dele é o jogador de número 21, ele coloca aqui. Depois tem o 74, ele vai para cá. E o 90 ele vai para cá. Perceba que o jogador acrescenta mais uma carta à fileira. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3 cartas. Então se o jogador colocar a sexta carta, ele inclui na contagem daquela carta. Então ele vai pegar aquela fileira e a sexta carta que ele colocou vai para lá. Se por acaso os jogadores tiverem colocado Coringas dessa forma, aí o que acontece? Eles seguem a ordem crescente. Então no caso, quem primeiro coloca é o 01, depois é o 03, 04 e 09. Então o 01 vai colocar aqui, o 03 aqui, o 04 aqui e o 09 aqui. Se por acaso não existisse esse cara aqui, e aí os jogadores
Se por acaso esse cara que estava aqui, tivesse aqui, por exemplo, e aí sobrou só esse 09, ele não pode botar um coringa do lado de uma carta coringa. Então ele vai ter que pegar uma fileira para ele. Nossa, todas as fileiras são ruins. Então eu vou pegar essa aqui. Não, eu vou pegar essa aqui. Ele vai pegar essa aqui, vai para os seus pontos negativos e aí a carta coringa se torna a nova carta dali. E nesse caso, ela é as cartas maiores, que ela é uma carta de número 1. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Contudo, pessoal, existe uma pequena variante nos livros de regras, que eles nem chamam de variante, mas assim, você utilizar as cartas coringas de outra forma. Então, ao invés de você usar essa carta coringa como 90.3, você criar uma extensão do número que tinha anteriormente, você pode encará-las realmente como uma carta de número baixo. Então, é mais baixo que número 1. Então, vocês utilizam elas para poder pegar as fileiras primeiro. Então, se você fosse usar dessa maneira, vamos remover essas cartas aqui. Mas se você colocar, por exemplo, 04. Pronto. Aí os jogadores botaram 05 e 09. Então, na ordem que tiver, ele vai botar o 05 primeiro, o 05 vem depois do 04. O 09, então, vem depois do 05. Ok? Se alguém tivesse colocado o 03, dessa forma assim, ele não poderia colocar em nenhum local, porque ele é menor que todos. Então, ele teria que substituir uma das fileiras. Ele vai substituir essa e os outros jogadores vão e colocam 5 e 9. Então você pode tanto usar como extensão de uma carta, ferrando o amiguinho, colocando primeiro que ele em qualquer fileira, para você ver que ele vai pegar a quinta carta daquela fileira, você vai e bota o 0 ponto alguma coisa para ele na verdade pegar a sexta carta. É um jeito mais agressivo. Ou você pode usar elas como o valor mesmo que está aqui, de 00 a 09, que eles são bem menores que o do número 1, então teria mais cartas para você poder pegar fileiras primeiros que os outros jogadores. A última variante é a Pegue 6 Maleta. Ela entrega isso aqui. Edição especial de 20 anos, 10 pontos de cabeça de boi vai para a pessoa. E como é que é isso? Após você embaralhar e fazer as 4 fileiras, você vai pegar o monte que restou, embaralhar ele e vai pegar as 20 primeiras cartas. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, a 21ª vai ser a maleta. E aí você coloca e embaralha a carta. E aí coloca no topo novamente do monte. E aí você distribui normalmente para os jogadores a quantidade de cartas baseada na variante que vocês estão jogando. E aí, depois da distribuição, quem tiver a maleta vai revelar a maleta e colocar na frente dele, né? Ela dá 10 pontos negativos para o jogador. E como é que vai ser durante a partida? Durante a partida segue as regras normais da variante que vocês estão jogando. Aí na próxima vez que um jogador que tiver essa carta pegar uma fileira, ele vai passar essa carta para o jogador à esquerda. E aí sucessivamente vai colocando. Quem pega a fileira vai e passa essa carta para o outro jogador. É tipo uma batata quente. Ao término do jogo, quem estiver com a carta recebe 10 pontos negativos que serão somados aos pontos das cabeças de boi. No caso aqui, eu acredito que o término do jogo seria daquela partida, daquela primeira rodada. Caso o jogador que terminar com a carta consiga terminar o jogo sem ter pego nenhuma carta fileira, ele é um contrabandista de sucesso e, além de não receber 10 pontos negativos, será recompensado com 10 pontos positivos, que no caso vai diminuir esses pontos dos pontos negativos que ele tenha acumulado durante as rodadas. É assim que eu imagino que funciona a Pegue 6 Maleta, no caso para ter essa geração de pontos positivos, diminuindo as quantidades de pontos negativos que você vem pegando durante a rodada. E aí no fim do jogo, quem tiver mais pontos negativos, perde. E quem tiver menos, vence.
Então, pessoal, esse é o jeito que você joga, na verdade não joga desse jeito, mas é o jeito que você joga as expansões do Pegging 6, cada uma mais divertida que a outra, trazendo possibilidades diferentes de jogar. Wolfgang Kramer, ele realmente é afetado pelas críticas dos jogadores, ou quer agradar todos os jogadores, então ele vai criando coisas diferentes para as pessoas que jogaram Pegging 6 e querem algo diferente. Então, tem várias opções para você. Eu não sei quais dão certo juntas, porque ainda tem que jogar um pouquinho mais. Nesse momento de isolamento, o jogo não é tão indicado para poucas pessoas. Então, eu acho que eu ainda vou poder fazer a resenha para vocês se vocês estiverem interessados. Então coloca aí nos comentários se você quiser ver a resenha do jogo Pegging 6 e suas expansões. Por favor, coloca aí nos comentários. Caso contrário, só deixa o gostei, compartilhe com seus amigos, veja nossas redes sociais e até a próxima. Tchau!